Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para estudar a Bíblia. É motivo de alegria podermos estar juntos com vocês todos os dias. Nós agradecemos a Deus por Ele nos dar esta oportunidade e agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, vocês que compartilham os estudos, vocês que oram pelo ministério, Hora Tranquila. Todos vocês são importantes aqui no nosso canal e mais importantes ainda para Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Carli Tapinha Reis, é de Manaus. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Ricardo Bosquete Novoa é de Itariri, São Paulo. Neide é de Campinas. Francisca Duarte é de Teresina, no Piauí. Neuza Freitas é de Hortolândia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por este momento que nos dás para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento e também nos ajudando a colocar em prática os Teus ensinamentos. Ó Pai, abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, estudando conosco a Bíblia. Cada um tem sua luta, seu problema, suas necessidades. Visita-os, Pai, abençoa-os conforme a Tua vontade e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Visita-os também. Dê as Tuas bênçãos, é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos falando então sobre novo céu e nova terra. E interessante, amigos e irmãos, que quando nós lemos Isaías 65, que nós comentamos aqui ontem, a princípio, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, estava falando para a Jerusalém terrestre, o povo judeu que seria restaurado, mas para isso eles precisariam aceitar o Messias, para que este novo céu, nova terra, fosse implantado entre eles. Aos poucos, e a situação seria mudada e eles então viveriam como está descrito em Isaías 65, como o povo de Israel rejeitou o Messias, o enviado de Deus, rejeitaram a Jesus. Então, esta descrição de novos céus e nova terra exatamente fala aqui do novo céu e nova terra que nós estamos aguardando e que será implantado aqui neste mundo após o milênio, depois que os salvos passarem 1000 anos nos céus, reinando com Cristo. Aí a nova Jerusalém descerá dos céus e este mundo será destruído pelo fogo e enxofre. Isto após o milênio. Na volta de Jesus, que está para acontecer muito próximo, os salvos serão transformados no abrir e piscar de olhos, os mortos salvos serão ressuscitados e também transformados, e então todos subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, depois que os salvos forem levados para os céus, não ficará nenhuma alma viva aqui na terra. Todos os ímpios estarão mortos, e isso por um período de 1000 anos. Depois que passarem então esses 1000 anos, como eu já disse agora há pouco, quando a nova Jerusalém estiver descendo, os ímpios serão ressuscitados, e então descerá fogo do céu e enxofre, e consumirá todos aqueles que rejeitaram o oferecimento da salvação através de Cristo Jesus, juntamente com o diabo e os seus anjos. Aí não haverá mais pecado, raiz nem ramo de pecado, como nos diz aqui a palavra de Deus. E então esta terra será purificada, renovada, e aqui nós habitaremos. E como nós ontem lemos, plantaremos, construiremos casas, tudo isso para nós mesmos. Ninguém vai invadir nossas propriedades, nossas casas. Cada um habitará em paz e segurança. E Jesus, ele, assim como tinha a intenção de, através do povo de Israel, atrair as nações para Deus, eles falharam
né? Não cumpriram o propósito de Deus. E então Jesus é esse imã, é essa atração para que nós possamos ser salvos. Quando Jesus esteve aqui na terra, em João no capítulo 12 e no verso 32, ele disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. E ainda em João no capítulo 3, no verso 14, quando Jesus estava tendo aquela conversa com Nicodemos, ele lembrou de quando Moisés, lá no deserto, o povo de Israel estava sendo picado, né, por serpentes, por víboras venenosas, e então Deus disse para Moisés fazer uma cobra de metal e colocar numa haste, numa estaca, e todo aquele que olhasse para aquela serpente e fosse picado por uma víbora não morreria. Não que aquela serpente tinha poder, mas aquela serpente simbolizava Jesus que morreria na cruz do Calvário para salvar o pecador. E então Jesus disse em João 3,14, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Jesus, ele já sabia, desde quando deixou os céus, ele é Deus, quando ele se encarnou e se tornou uma criança, um bebê, e ele depois cresceu, viveu aqui, Jesus já sabia que ele estava vindo para dar a vida pelo pecador, ele iria morrer. E Jesus já sabia que a sua morte seria morte de cruz, porque naquela ocasião que Jesus viveu aqui, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia. E Jesus foi crucificado naquele madeiro completamente nu. As vergonhas estavam expostas, por isso que é dito claramente que a cruz era vergonha para os judeus, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Por que vergonha? Porque a pessoa era pendurada nua ali na cruz. E então Jesus também foi pendurado assim. E ele sofreu tudo por amor para nos atrair para ele. Quando nós lemos aqui no profeta Isaías, no capítulo 66, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Deus, amigos e irmãos, ele sempre olhou para aqueles contritos, aflitos e abatidos de espírito. Jesus, ele nunca procurou olhar para aqueles que se exaltavam, para aqueles que se orgulhavam de ser quem era, aqueles que batiam no peito, com orgulho para dizer do que faziam. Para esses, Jesus nunca olhou com aquele olhar de compaixão, de perdão, porque, conforme diz a palavra de Deus, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, a palavra de Deus vem dizendo aqui claramente que o Senhor, ele está olhando para os humildes, para os oprimidos, para os que tremem diante da minha palavra. Temos nós tremido diante da palavra de Deus? O que seria esse tremer que diz aqui em Isaías capítulo 66 e no verso 5? Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. O que seria esse tremer? Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Aqueles que buscam com humildade de coração, com sinceridade de coração, conhecer a vontade de Deus, tremem ao ver quão indignos nós somos de estar na presença desse Deus que é santo. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos indignos de estar na presença de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, Deus nos aceita e Deus nos perdoa como se nós nunca tivéssemos vivido uma vida de pecado.
uma vida de afastamento dos seus ensinamentos. E então o profeta Isaías vem aqui descrevendo por que Deus, ele não estava aceitando aquilo que os judeus estavam fazendo. Por exemplo, aqui a palavra de Deus diz que quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano, como um homicídio, diz aqui outras versões. Por quê? Porque eles sacrificavam bois, mas não tinha a reverência e também o coração voltado para Deus. Era apenas um ritual que eles estavam participando simplesmente para cumprir aqueles ensinamentos que estavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Eles então seguiam aquelas orientações, mas o coração deles estava longe de Deus. E ainda Isaías diz aqui, quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Nada Deus aceitava, irmãos. Por quê? Porque não era com o coração sincero que eles estavam fazendo aquilo para Deus. Outra coisa que diz aqui, olha, quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Deus também abomina o porco. Ele é considerado um animal imundo e Deus não aceita. Então, quando eles levavam o cereal, é como se estivesse levando sangue de porco e Deus não aceita. Deus queria sangue de cordeiro, Deus queria um novilho, mas que todos fossem reverentes perante Deus, tremendo, como diz aqui, diante da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos refletir como é que nós estamos prestando o nosso culto de adoração a Deus. Se está sendo com um coração sincero, um coração reconhecendo que Deus é o soberano sobre todas as coisas, ou se nós estamos fazendo e participando destes cultos somente por formalidade para cumprir um ritual. Mas que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a tremer diante da palavra de Deus, a sentir Deus falando ao nosso coração e transformando as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós estaremos novamente amanhã, continuando o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.